Os filhos planejaram internar a própria mãe para ficar com o apartamento, mas ela deu o troco. Márcia ouviu o que nenhuma mãe deveria ouvir. Escondida no corredor de casa, ela descobriu que os próprios filhos planejavam interná-la. Não por amor, mas por ganância. Eles queriam seu apartamento, seu dinheiro, e estavam dispostos a pagar sua lucidez para conseguir. Mas o que eles não sabiam é que Márcia ainda era muito mais inteligente do que pareciam lembrar. Enquanto você ouve essa história, aproveita e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias reais, fortes. E que muitas vezes se parecem com algo que você já viveu, ou conhece alguém que viveu. Márcia Santos tinha 68 anos quando descobriu que seus próprios filhos planejavam sua internação. Viúva há 3 anos, ela morava sozinha no apartamento de 3 quartos em Copacabana que comprou com o marido décadas atrás. O imóvel, avaliado em R$ 2 milhões, era o sonho de qualquer carioca, mas para Márcia representava muito mais que valor financeiro. Era o lar onde criou seus 2 filhos, Ricardo e Patrícia. O apartamento guardava memórias em cada cômodo. Na sala, ainda estava a poltrona onde seu falecido marido Carlos lia o jornal todas as manhãs. No quarto do casal, estavam as fotografias da família, vários porta-retratos espalhados pelas comodas. Na cozinha, o mesmo fogão onde preparava milhares de refeições ainda funcionava perfeitamente. Márcia cuidava de cada detalhe com carinho, mantendo a casa sempre impecável, contrariando qualquer ideia de que não conseguia mais se cuidar sozinha. Como professora de literatura aposentada, Márcia mantinha uma rotina ativa. Frequentava fisioterapia 2 vezes por semana, participava de um clube de leitura às quintas-feiras e fazia caminhadas matinais na praia. Sua mente estava afiada como sempre, capaz de recitar Machado de Assis de memória e debater política com a lucidez de uma jovem acadêmica. A descoberta aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando Márcia voltou mais cedo da fisioterapia por causa de uma chuva repentina. Ouviu vozes conhecidas vindas da sala e, instintivamente, parou no corredor para escutar. Através da porta entreaberta, viu Ricardo e Patrícia sentados no sofá, cercados de papéis e folhetos. Nossa mãe está ficando cada vez mais esquecida, Patrícia. Ontem ela me ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa, dizia Ricardo, sua voz carregada de impaciência fingida. Eu sei, Ricardo. E olha só este apartamento. Está virando um perigo para ela. Escadas, banheiros escorregadios, e se ela cair? Além disso, ela anda conversando sozinha, achando que papai ainda está vivo, respondeu Patrícia com falsa preocupação. Márcia franziu a testa. Ela nunca havia ligado 3 vezes seguidas para Ricardo, e certamente não conversava sozinha. Às vezes, sim, falava com as fotografias de Carlos, mas isso era um hábito carinhoso, não confusão mental. Exato. Temos que interná-la numa casa de repouso boa. Já pesquisei algumas opções, continuou Ricardo, folheando folhetos coloridos. Tem uma em Barra da Tijuca que custa 8 mil por mês. Com a venda do apartamento, dá para pagar uns 15 anos de internação e ainda sobra uma grana boa para dividirmos. Pelo menos uns 800 mil para cada um. E ela nem vai perceber a diferença, acrescentou Patrícia com crueldade. Na condição que ela está, qualquer lugar com enfermeiras vai ser melhor que aqui. Márcia sentiu o chão fugir de seus pés. Ali estavam seus filhos, as pessoas que ela amara e criará com tanto sacrifício, planejando se livrar dela como se fosse um móvel velho e ainda mentindo sobre seu estado mental para justificar a ganância. Naquela noite, Márcia não conseguiu dormir. Sentada na cama que dividira com Carlos por tantos anos, reviveu mentalmente cada palavra da conversa. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela processava a traição. Seus filhos não apenas queriam seu dinheiro, mas estavam dispostos a inventar sintomas inexistentes para conseguir. Pela manhã, enquanto tomava café na cozinha e observava o movimento da praia pela janela, tomou uma decisão que mudaria tudo. Se eles achavam que ela estava perdendo a memória, ela daria a eles exatamente o que esperavam ver. A ideia era arriscada, mas Márcia sempre fora uma mulher inteligente e observadora. Professora de literatura aposentada, conhecia bem a natureza humana através dos personagens que ensinara durante 40 anos. Se seus filhos queriam uma mãe com demência, ela interpretaria o papel perfeitamente, mas com propósito, descobrir até onde eles seriam capazes de ir. Márcia passou o dia pesquisando sobre demência na internet, estudando sintomas, progressão da doença e comportamentos típicos. Seria uma performance baseada em conhecimento científico, não em caricaturas. Ela precisava ser convincente o suficiente para enganar até mesmo médicos. Durante as semanas seguintes, Márcia começou sua performance meticulosa. Primeiro foram pequenos esquecimentos calculados,
Perguntara as horas várias vezes durante uma conversa, esquecer onde havia colocado as chaves, que ela propositalmente movia de lugar, repetir a mesma história durante uma visita. Observava atentamente as reações dos filhos, vendo falso alívio em seus rostos cada vez que ela demonstrava confusão. Mãe, você já almoçou? Perguntava Patrícia durante suas visitas diárias, que haviam se tornado suspeitosamente mais frequentes desde que os sintomas começaram. Almoçar? Que horas são? É manhã ou tarde? Respondia Márcia, fingindo desorientação temporal enquanto olhava pela janela como se tentasse decifrar a posição do sol. Ricardo começou a trazer folhetos de casas de repouso, sempre com o mesmo discurso ensaiado. Olha, mãe, que lugar bonito. Tem jardim, outras pessoas da sua idade, enfermeiras 24 horas, atividades recreativas. Márcia fingia interesse, folheando os panfletos com expressão vaga. Parece bonito, filho. Mas onde fica mesmo? E por que você está me mostrando isso? Por dentro, sentia uma mistura de tristeza e raiva crescentes. Como seus próprios filhos podiam ser tão cruéis e calculistas? A situação escalou quando Márcia decidiu intensificar a atuação. Começou a esquecer detalhes sobre os netos, chamando-os por nomes errados durante as ligações telefônicas. Numa ocasião, saiu de casa de pijama até a padaria, alegando que pensou que eram roupas normais. Deixou o fogão ligado propositalmente algumas vezes, sempre quando sabia que os filhos viriam visitá-la. Ela está piorando muito rápido, comentou Ricardo ao telefone com Patrícia, sem saber que Márcia estava ouvindo da cozinha. Ontem ela me chamou de Carlos 3 vezes seguidas. E esqueceu completamente que Laura tem 9 anos, não 5. Temos que acelerar o processo, respondeu Patrícia do outro lado da linha. Já marquei visita em 3 lugares para a próxima semana. O da Barra parece perfeito, e o corretor disse que nosso apartamento pode ser vendido rapidamente. Márcia sentiu um nó na garganta. Eles já estavam falando com corretores, planejando vender sua casa antes mesmo de ela estar internada. O ponto de virada chegou numa manhã de sábado. Márcia havia planejado o teste definitivo, fingir que não reconhecia os próprios filhos. Quando eles chegaram para o café da manhã semanal, uma tradição que ela havia insistido em manter mesmo durante sua deterioração, ela os recebeu na porta com expressão genuinamente confusa. Desculpem, mas quem são vocês? O que fazem na minha casa? Perguntou, segurando a porta apenas entreaberta, como se temesse estranhos. A reação foi reveladora e chocante. Em vez de preocupação, tristeza ou desespero por ver a mãe naquele estado, Márcia viu nos olhos dos filhos uma satisfação mal disfarçada. Era exatamente a prova que eles precisavam para justificar a internação. Mãe, somos seus filhos, Ricardo e Patrícia, disse Ricardo, mas sua voz não carregava dor ou angústia, apenas uma urgência prática, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança teimosa. Filhos? Eu não tenho filhos, murmurou Márcia, fingindo confusão absoluta. Vocês têm certeza que é o apartamento certo? Acho que chegou a hora, sussurrou Patrícia para o irmão, achando que Márcia não conseguia mais compreender conversas complexas. Naquela mesma tarde, eles trouxeram um médico particular, Dr. Menezes, que claramente já havia sido instruído sobre o diagnóstico esperado. O médico fez perguntas básicas, observou o comportamento de Márcia por apenas 20 minutos e, sem nenhum exame mais aprofundado, declarou: demência avançada, progressão acelerada. Recomendo internação imediata para a segurança da paciente. Foi então que Márcia percebeu até onde seus filhos eram capazes de ir. Eles não apenas haviam encontrado um médico antiético disposto a dar um diagnóstico sem investigação adequada, como já tinham todos os papéis de internação preparados, procurações assinadas e até mesmo um cronograma para a venda do apartamento. Doutor, quanto tempo ela tem? Perguntou Patrícia com falsa preocupação. Difícil dizer. Casos assim podem durar anos, mas com cuidado adequado numa instituição especializada, ela terá conforto e dignidade, respondeu o médico, que claramente ensaiara aquela conversa. Na segunda-feira seguinte, Ricardo e Patrícia chegaram com documentos, maletas e um ar de eficiência empresarial que deixou Márcia nauseada. Mãe, vamos dar um passeio, disse Patrícia com voz melosa, como se falasse com uma criança. Márcia decidiu que era hora de começar a revelar a verdade, mas gradualmente, como um diretor revelando o final de uma peça teatral aos poucos. Durante o trajeto até a suposta casa de repouso, ela começou a fazer perguntas lúcidas demais para alguém com demência avançada. Ricardo, como está seu trabalho na empresa de contabilidade? Você conseguiu aquela promoção para gerente que tanto queria? E a Sandra, sua esposa, como vão os planos de ter um segundo filho? Ricardo quase perdeu o controle do volante,
trocando um olhar de pânico com Patrícia pelo retrovisor. Mãe, você lembra do meu trabalho? E da Sandra? Claro, filho. E Patrícia, como vão as aulas de piano da Laura? Minha netinha de 9 anos deve estar tocando Chopin já, não é? E o pequeno Pedro, como está na escola nova? O desconforto no carro era palpável. Patrícia tentou racionalizar, a voz tremendo. Às vezes ela tem momentos de lucidez, é normal em casos de demência. Mas Márcia não parou por aí. Começou a recitar de memória o soneto do Amor Total de Vinícius de Moraes, a discutir o último filme que havia assistido na Netflix, a comentar com precisão as notícias políticas da semana que havia lido no jornal matutino. Era impossível ignorar que sua mente estava não apenas lúcida, mas funcionando em plena capacidade. Mãe, você está bem? Perguntou Ricardo, suando frio. Nunca estive melhor, meu filho. Aliás, vocês sabiam que hoje é aniversário de morte do seu pai? 3 anos exatos. Pensei que vocês se lembrariam. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Era uma data que ambos haviam esquecido completamente, ocupados demais com seus planos de internação e venda do apartamento. Quando chegaram à casa de repouso, Márcia fez sua jogada final. Na recepção, diante da diretora da instituição, uma senhora elegante de meia-idade, ela disse com voz firme e cristalina: Senhora, eu gostaria de esclarecer uma situação muito séria. Meu nome é Márcia Santos, tenho 68 anos, sou professora aposentada de literatura, tenho mestrado pela UFRJ e estou com todas as minhas faculdades mentais completamente intactas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A diretora da casa de repouso olhou confusa para Ricardo e Patrícia, enquanto eles ficaram pálidos como papel, parecendo estátuas de sal. Nas últimas 8 semanas, continuou Márcia, sua voz ganhando força e autoridade, fingi ter demência para testar até onde meus filhos seriam capazes de ir para se apoderar do meu apartamento. Descobri que eles estavam dispostos a me internar com base em um diagnóstico fraudulento, usando um médico que nem sequer me examinou adequadamente, e já haviam iniciado o processo de venda da minha casa. Ricardo tentou balbuciar uma explicação desesperada. Mãe, nós só queríamos seu bem, você não entende. Entendo perfeitamente, Ricardo. Vocês queriam meu apartamento de 2 milhões de reais. Queriam se livrar de mim da forma mais conveniente possível, inventando uma doença que eu não tenho para justificar o roubo legal da minha herança ainda em vida. Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero e vergonha, não de arrependimento genuíno. Mamãe, você não entende nossa situação financeira, nós precisávamos. Precisavam do quê, Patrícia? Eu paguei sua faculdade de administração, dei entrada no seu apartamento, comprei seu primeiro carro. E você, Ricardo, quando sua empresa quase faliu, quem emprestou 50 mil reais sem juros? Vocês precisavam da minha morte em vida para quitar suas ambições. Márcia se virou para a diretora da casa de repouso. Peço sinceras desculpas pelo constrangimento, senhora. Meus filhos a enganaram, assim como tentaram enganar a mim e a justiça. Sugiro que vocês tenham cuidado com médicos como o Dr. Menezes, que diagnosticam demência em 20 minutos. Nos meses que se seguiram, as consequências foram devastadoras para Ricardo e Patrícia. Márcia mudou seu testamento, deixando o apartamento para uma fundação de amparo a idosos abandonados pela família. Ela contratou um advogado e denunciou o Dr. Menezes ao Conselho Regional de Medicina por diagnóstico fraudulento. A história vazou para a imprensa local, e os filhos enfrentaram não apenas a perda da herança esperada, mas também a humilhação pública. Ricardo perdeu clientes importantes em sua empresa de contabilidade quando a história se espalhou no meio empresarial. Patrícia foi demitida de seu cargo em uma empresa de recursos humanos, pois sua conduta pessoal foi considerada incompatível com a função. Márcia continuou vivendo sozinha, mais independente e forte do que nunca. Ela voltou a dar aulas particulares de literatura, escreveu artigos para jornais sobre abandono de idosos e se tornou uma voz ativa na defesa dos direitos da terceira idade. A reconciliação só veio 14 meses depois, quando ambos os filhos, destruídos financeira e emocionalmente, procuraram ajuda psicológica e finalmente compreenderam a gravidade monstruosa do que haviam tentado fazer. O processo foi longo e doloroso, envolvendo terapia familiar e muito trabalho de reconstrução da confiança. A melhor herança que posso deixar para vocês, disse Márcia durante um jantar de reconciliação, 1 ano e meio após a revelação, é a certeza de que o amor filial não se herda, se conquista todos os dias. E que a sabedoria da idade pode ser a melhor defesa contra a ganância da juventude. Ricardo e Patrícia, humilhados mas transformados pela experiência, passaram os anos seguintes tentando reconquistar não o dinheiro perdido,
mas o respeito e o amor da mãe que quase destruíram. E assim, Márcia Santos provou que às vezes é preciso fingir esquecer para ensinar aos outros o que realmente vale a pena lembrar, que família se baseia em amor e respeito, nunca em interesse financeiro. Se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma história forte como essa.